Caro. Olá, você está assistindo o programa Pontuando, mas o banner do Pontuando hoje é Cidadania Sustentável ou Cidadania e Sustentabilidade. E nós fomos agraciados com uma entrevista-debate, uma apresentação, eu e Vanessa, nós que somos aqui os partners desse programa, da Cidadania e Sustentabilidade, nós fomos agraciados com a presença de João Cândido Portinari, que não é nada mais, nada menos do que o filho do Portinari, do Cândido Portinari, mas muito mais do que isso. Ele é o curador de toda a obra, é um grande pesquisador da obra do pai e que conseguiu se distanciar dessa questão fraterna de estar ali e conhecer o pai, ver o pai trabalhando, e foi fazer pesquisas em outras instâncias para saber quem era realmente a personalidade do pai, aquilo que estava lá dentro, aquilo que estava no artista Cândido Portinari. E tudo bem, João, você está aqui conosco, você muito nos agracia aqui no programa Pontuando. Eu que agradeço a vocês e a Vanessa, por essa oportunidade de falar aos seus ouvintes, aos internautas, e faço isso com grande alegria, uma honra e uma imensa alegria para mim. Obrigado. Vanessa, então, mais uma vez juntos aí, esse é o nosso segundo programa do Cidadania e Sustentabilidade. Né? Vamos ver se nós ganhamos. Vamos ver se nós ganhamos corpo. Eu vou pedir para os internautas passar esse programa para frente. Esse programa vai ser um programa eminentemente cultural, mas ele vai falar muito do meio ambiente, porque Portinari não era apenas um artista, ele não grafava coisas, ele tinha mensagens, ele tinha um trabalho que pode se dizer histórico. Eu vou pedir licença, porque a minha memória é um pouco fraca, eu vou pedir licença para ler um texto inicial aqui que eu compilei de algumas partes que eu pesquisei na internet, coisa curta, mas para falar também de um detalhe que vocês vão saber agora. Olha só, este ano nós comemoramos 171 anos de Juiz de Fora. Juiz de Fora foi inaugurado em 1850 e nós estamos no ano de 2021. Juiz de Fora é uma cidade que teve pioneirismo, representações culturais singulares. Juiz de Fora teve muitos artistas que caminharam pelo mundo e nós temos uma paisagem urbana mineira meio voltada para o estado do Rio, não vou dizer carioca porque não é verdade, mas a gente tem um misto entre o mineiro e uma fronteira. E há um destaque. O destaque é o seguinte, nós temos duas obras de Cândido Portinari. Uma outra cidade que tem obra de Cândido Portinari é Nova York, na sede da ONU, nós temos lá Guerra e Paz. E Juiz de Fora foi agraciada com duas obras de Cândido Portinari que figuram expostas em espaço público, que é o painel Quatro Estações e o mosaico Cavalos no edifício Clube Juiz de Fora, no coração da cidade. E Portinari foi um artista que se preocupou em registrar muita cultura brasileira, pessoas, paisagens, modos de vida. Através dele é possível refletir sobre as mudanças culturais e principalmente estimular a consciência ambiental, que é o mote desse programa. Né? Estamos no mês de aniversário de nossa cidade e virando o mês de junho, onde nós vamos ter um projeto, que a Vanessa vai falar sobre isso no final do programa, um projeto ligado ao meio ambiente e sustentabilidade. Mês de junho é o mês do meio ambiente. Em suas inspirações profundas, estou citando texto de terceiros, fauna, flora nacional aparecem estampadas, exaltadas, uma infância vivida com os pés no chão, entre amigos, pulando em rios, nadando em córregos, aventurando-se pelas matas e plantações, no convívio com pássaros, com plantas e natureza, vivências que ficaram para sempre no coração do menino e seriam transportadas para a sua obra plástica e poética. As referências naturais derivam da vida no interior de São Paulo, ao lado de seus pais imigrantes italianos, irmãos na fazenda Santa Rosa. É desse ambiente que retira ele as lembranças mais coloridas de sua vivência, em telas ou em poemas, porque ele também foi poeta. Máximas como o campo era sempre o nosso melhor refúgio, palavras de Cândido Portinari.
evidenciam o elo do artista com o ambiente natural. Belas eram as flores silvestres, conhecíamos bem os pássaros, as formigas, as siriemas, as saracuras e os tatus. Quando víamos no chão um orifício, sabíamos a que bicho pertencia. Esses são retalhos da infância dita por Cândido Portinari. Bom, o meio ambiente foi bastante contemplado pela mão do artista, embora, como falamos atrás, a produção destaque do artista se concentrou nas obras que realizavam flagrantes da realidade brasileira, fosse na dinâmica das vítimas da seca no Nordeste, como, por exemplo, a obra Os Retirantes, ou mesmo na vida rural, tal como Lavrador de Café. Ainda assim, das mais de 5.000 obras de Cândido Portinari, mais precisamente 5.400 obras catalogadas, contidas no projeto Portinari, que bem representa aqui João Cândido, seu filho, nós temos 896 contém animais, 80 delas mostram flores, 654 trazem paisagens e 22 plantas. Cândido Portinari foi um profundo estudioso e conhecedor do Brasil e do povo brasileiro, em suas diferentes regiões e múltiplas riquezas naturais e culturais, que foram registradas pelo pintor em sua arte. Realça o fato de que o artista valorizava a existência harmoniosa entre todos os seres que habitam o planeta, uma busca atemporal, inclusive a diversidade das espécies brasileiras. Detalhes da natureza nativa se destacam nas composições de Cândido Portinari. Se a paisagem e os elos nunca nos abandonam, o olhar de um artista sobre a natureza e o mundo que o cerca é igualmente perene. Saber retratar o ambiente pode ainda modificar a forma como a humanidade se relaciona com esse meio ambiente. Nessa perspectiva, o papel social da arte de Portinari é relevante e contribui para reflexões que estimulem transformações pessoais e coletivas na direção do exercício da cidadania plena. Bom, então, quem definiu isso aí foi a diretora do Museu Casa Portinari, de Portinari. Eu vou, então, passar agora a nossa conversa para a apresentação da Vanessa e logo depois eu vou deixar o João à vontade para fazer a sua preleção e mostrar todas as relações importantes. Fala um pouquinho, Vanessa, senão eu falo sozinho. Então, eu quero agradecer mais um momento com vocês aí. É grande alegria receber o João para essa conversa que a gente acabou estudando, encontrando muitas coisas curiosas, né, do artista. E eu fico feliz também, enquanto formada em artes também, poder ter essa conversa com o filho do Portinari, que eu nunca imaginei, né, que teria esse encontro. E que ótimo que foi nesse contexto, né, que a gente está tratando aí com tanta esperança de que é um caminho transformador. E a arte, para mim, sempre teve essa condição, sabe? De você se conectar mais com o ambiente e tentar recriar a nossa realidade. O tempo todo, da minha formação, né, enquanto artista, né, enquanto designer, a gente está o tempo todo tentando recriar a realidade, né? E agora, mais do que nunca, a gente tem que estar muito atento às questões, né, da sustentabilidade, principalmente da regeneração, né, do nosso ambiente. E isso só é possível pelas relações, né? A gente sabe que tudo é muito interdependente. Ninguém age isoladamente, sozinho, não tem força. E aí falar de cidadania sustentável é bem nesse contexto, né? E quando nós vamos para a obra do Portinari, ele nos dá de presente um Brasil que, por exemplo, eu não conheci, né? E muitos também não conheceram, pela época, né, em que chegamos nesse planeta. Mas o que eu falo, sempre falei, né, enquanto educadora também, a gente só respeita aquilo que a gente conhece. É verdade. Né? Não tem condição. Eu sempre comparo, faço uma comparação assim, para o pessoal atinar, né, de que
você não vê ninguém que você não conheça, né? Você passa a ver alguém na rua quando você conhece ela. E isso é para tudo, né? Se você nunca viu Portinari, que importância vai ter, né? Se você não conheceu. E isso para tudo, tudo, né? Se você não conheceu o seu ambiente, que importância aquilo vai ter, né? Então, essa questão é muito tratada assim, na perspectiva da arte, né? Tocar as pessoas de várias formas, com questões que são da vida mesmo, né? Que faz a gente o tempo todo questionar o que é viver, né? Qual a nossa importância nesse planeta, né? Principalmente. E uma delas é a produção da cultura, né? A reflexão do espaço que nós temos. E aí eu fiquei muito maravilhada, assim, de ver. Já conhecia o Portinari, mas nessa visão do ambiental, como ele tem uma grande importância aí na forma dele retratar as coisas, né? Principalmente o social, né? A relação das pessoas com o espaço. E isso é muito importante para a gente conseguir visualizar novos desenhos de sociedade. E Vanessa, aí, oi. você deixa eu dar uma garfada. Você falou uma coisa tão importante. Uma vez eu vi uma foto do Sebastião Salgado, uma criança famélica e um urubu mais atrás. Ele ganhou um prêmio, se não me engano, Pulitzer, por essa obra. Eu já folhei várias catálogos do Sebastião Salgado, eu sou apaixonado pelo trabalho dele, mas o que me deixa um pouco estranhado foi aquele momento em que você está vendo um drama, a leitura de um drama, e ali alguém está fotografando. Agora, você acabou de me dizer por que aquilo ali é importante. Se você não vê, você não conhece. Então, para que você passe a tomar uma atitude, você precisa de ver, de sentir a emoção de ter visto. E o trabalho do Sebastião Salgado, naquele momento, foi essa foto. Como o trabalho do Portinari veio ser trazendo a nossa história para nós conhecermos e nos admirarmos como hoje nós dois estamos admirados com aquilo que descobrimos que a gente pensava que conhecia, né? Então, isso que você falou é uma coisa muito importante. Você me ensinou mais uma coisa na vida. Segue aí. Sim, a gente caminha com... Assim, é um privilégio ter essa alma sensível, né? De você poder olhar para as coisas com reflexão. E isso, a arte, ela ajuda muito a gente nesse sentido, né? E a gente fica pensando o quanto isso é potente para o lado de você pensar em como ajudar numa transformação cultural, né? Porque a gente está num mundo que ele precisa ser transformado. Sempre precisou, né? Porque as necessidades de cada época é diferente. Ela é dinâmica. Não é que a gente tem que ficar preso num só tempo. A gente tem que saber fazer pontes, né? E trazendo aquilo que ainda significa algo importante para esse momento, né? E fazendo as leituras juntos sem quebras, né? Porque tudo tem uma origem, tudo tem um porquê. E a cultura está aí para não deixar a gente perdido, né? Tudo existiu porque num tempo precisou existir. Então, trazer essa ponte, né, que nós estamos fazendo da relação do aniversário da cidade, com a presença do Portinari na nossa cidade, quanto que ele foi assim, uma figura importante para o Brasil e para o mundo, e linkado isso ao meio ambiente, é uma grande ponte, né, e que pode facilitar olhares para quem está trabalhando também com essas questões,
e levar isso para mais pessoas. Porque esse é o sentido do nosso espaço aqui. É multiplicar reflexões, ações, né? E aí o João vai poder falar um pouquinho para a gente também, não só disso que a gente colocou, né? Pela vivência dele, mas também o que eu fiquei impressionada, assim, é que como hoje essa mensagem de Portinari, ela é tratada na nossa sociedade, né? Eles têm um instituto, fazem vários projetos, inclusive tem a vertente da arte e ambiente, né? Então, é isso que faz sentido, é a atitude das coisas, né? É levar a ação para ver alguma transformação naquilo que a gente tem esperança, né? E acredita ver, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido que a gente fica muito esperançoso, assim, de estar nessa conversa com o João, para ele trazer as curiosidades, os desafios desse trabalho também, que nem tudo são flores, né? A gente sabe que cultura, principalmente no nosso país, assim, todo mundo que pega pela cultura é um guerreiro, né? Tá aí lutando porque acredita, é missão, né? E faz sentido na vida da pessoa, isso faz toda a diferença, né? Faz pela paixão e por acreditar mesmo. É uma das profissões que a pessoa agarra com mais verdade na vida. É a profissão do artista, de quem é porta-voz do povo, né? Sim, e com aquela sensibilidade transformadora, né? Então é isso. Bacana. O João, então, a partir de agora, eu vou deixar você falar com o nosso público, compartilhar. Eventualmente, a gente pode, eu ou Vanessa, podemos fazer alguma pergunta, alguma intervenção. A gente não vai transformar em debate, porque debate você só faz entre iguais. E o seu conhecimento é muito profundo de tudo que eu vi. E se você puder fazer uma síntese para apresentar para o nosso internauta aqui, e eu estou falando agora para o internauta, você preste muita atenção, porque a vertente do trabalho de Portinari é muito maior do que nós estamos falando aqui. Você vai descobrir muita coisa lá dentro. E ele era um ser humano muito grande. Eu tenho a pretensão de dizer que Portinari foi tão grande quanto Rodin, Cézanne, Michelangelo, o próprio Picasso, os chamados muralistas mexicanos, que na realidade ele não fazia murais, ele fazia outras coisas, mas os muralistas mexicanos, quer dizer, todos os grandes artistas universais que tinham linguagem universal, Portinari faz parte desse quadro. João, então fique à vontade, pode falar e fazer o que você achar que deve. Então, eu queria primeiro saudar, né, a nossa audiência aqui, e eu acho que seria importante se a gente pudesse também passar para eles alguns links, porque esse universo, como vocês falaram, é um universo tão extenso que num curto espaço de tempo como este que nós estamos conversando aqui, não daria para cobrir nem 1%. Certo. Então, poderíamos passar, por exemplo, alguns links que abririam para eles as portas, né, para esse vasto universo de Portinari. Então, o link, por exemplo, do nosso portal Portinari seria o primeiro, não é? E ali você tem as 5.400 obras e tem os 30.000 documentos, uma interface amigável, inclusive é utilizado no ensino fundamental, as crianças adoram, e as professoras também, brincar ali com o portal, né? Você, nesse portal, você tem uma janelinha tipo Google, onde você pode colocar uma palavra que você quiser, por exemplo, coloca peneira. Imediatamente se forma uma galeria com todas as obras de Portinari em que aparece uma peneira. Ou você pode botar Graciliano, de Graciliano Ramos, e aí aparece também todas as cartas que Portinari trocou com Graciliano, as fotos deles juntos, enfim. É um parque de diversões artístico-cultural que tem assim uma relação muito forte com a sala de aula, com as professoras, com os alunos, né? Esse é um. O outro é uma coisa mais recente, uma parceria que a gente firmou com a Google, com o Google, né? O Google tem um programa chamado Google Arts and Culture.
e disponibiliza os acervos dos grandes museus do mundo. Mas quando eles viram o nosso trabalho, e aqui tem também a questão da engenharia, viu, Zé, das nossas origens aqui, porque o DNA do Projeto Portinari é o DNA dos colegas, né, da informática, da matemática, da física, das engenharias, que permitiu que a gente tivesse uma componente muito forte de ciência e tecnologia no Projeto Portinari. Então, a nossa base de dados, por exemplo, foi pioneira no Brasil, uma das primeiras, e ela tem uma complexidade tal que o Google se interessou e abriu uma exceção e fez um espaço Portinari magnífico ali no Google Arts and Culture. Esse link também vai permitir, tem tanto em português quanto em inglês, vai permitir também você passear por esse universo de Portinari, assim, realmente uma coisa muito, muito excepcional. Eu posso até mostrar para vocês um pouquinho disso, mostrando como foi a inauguração dessa parceria lá na Pinacoteca de São Paulo, em 2019. Tem um terceiro link que eu acho que é muito útil também, que é um link onde a gente pesquisa os documentos. Então, aí, se você botar Graciliano, aparece em alta resolução todas as cartas de Graciliano. E você pode imprimi-las para você. Né? Não tem nenhum, nós não temos assim, não pedimos senha, não se cobra nada, é tudo gratuito, né? e acessível. Né? E tem, finalmente, o link para todas as palestras que eu proferi no ano passado, que aí você tem toda uma temática variada, porque uma coisa que me angustia muito é você ter uma hora para falar numa live e você tem um universo tão grande. Né? É verdade. Então, aquilo que eu comentei com você, de eu ter sido chamado para ser professor lá no Instituto Conhecimento Liberta, eu propus a eles um mini curso de 10 aulas. Aí eu vou poder cobrir tudo. É como se eu fizesse 10 lives. Tá? Então, você tem uma, por exemplo, Ciência e Tecnologia no Projeto Portinari. Tem uma outra, Compaixão na obra do Portinari. Né? Tem uma outra, Portinari e Direitos Humanos. E Portinari é sinônimo de direitos humanos. Então, você contar toda a militância dele, né, em prol da paz mundial, em prol da justiça social, da não violência, da fraternidade, do espírito comunitário, do respeito à vida, né, que são os valores que ele passou, não só na obra pictórica, mas também na poesia. Muito pouca gente sabe que ele foi poeta. Pouquíssima gente sabe. Nós editamos agora, também em 2019, o livro Poemas de Portinari, com apoio da Funarte, ilustrado com as obras dele. Né? Então, através da poesia, das suas cartas, das suas conferências, não é só há um legado ético, né? Pictórico, ético e humanista a ser explorado aí, né? que tem uma dimensão enorme e atualíssima. Não podia ser mais atual, principalmente nesses tempos de pandemia, em que todos nós estamos sendo levados, cada um de nós, a uma reflexão, a uma profunda transformação. Uma transformação que vai mexer com a nossa forma de nos relacionarmos conosco mesmo, com o próximo, com o planeta, com o sagrado, com o divino, não é? Então, tudo isso eu acho que está anunciado na obra de Portinari, né? Está ali. Eu acho que Guerra e Paz, por exemplo, não podia ser mais atual que agora. Quando você vê o noticiário internacional, essas grandes migrações, né, em que multidões vão em barquinhos e naufragam e morrem, e chega aquela criança afogada na beira da praia, como nós vimos nessas imagens tantas vezes, né? As violências, né? A violência étnica, a violência nas cidades, problemas geopolíticos, o que acontece lá na Palestina. Enfim, se você olhar para o mundo, você vai ver um mundo em convulsão. E o Guerra e Paz, eu acho que ele ultrapassou até a simbologia original de guerra e paz para simbolizar o bem e o mal, que são as duas grandes vertentes históricas da humanidade, né? Então, acho que Portinari, não é à toa que ele não representou soldados, nem uniformes, nem tanques, nem armas. Ele representou o sofrimento, quer dizer, são as grandes metáforas. Né? Então, esses painéis, que já têm mais de meio século, são mais atuais do que nunca. Agora, eu queria também comentar o que vocês falaram, a fala de vocês evocou
muitas coisas, né? Essa coisa, por exemplo, que vocês falaram de descobrir Portinari. Quando a gente começou o projeto Portinari, eu me lembro que a primeira matéria que foi publicada no jornal foi uma página inteira do Globo, tinha uma manchete bastante paradoxal. A manchete era assim: Portinari, o pintor, um famoso desconhecido. E aí o repórter dizia: mais de 95% da obra de Portinari está hoje inacessível ao público, guardada em coleções particulares, em salas de bancos. O que foi feito do trabalho de um homem que, durante toda a sua vida, exprimiu emocionadamente o povo, a vida e a alma brasileira? Então, essa era a pergunta colocada ali, e o projeto Portinari surge para tentar responder essa pergunta, né? E durante todos esses anos, você mencionou o catálogo Raisonnet. O catálogo Raisonnet foi um trabalho de formiguinha desenvolvido ao longo de 25 anos de dedicação integral, né, e tempo integral e dedicação exclusiva. Foi o primeiro catálogo Raisonnet em toda a América Latina. Nem os mexicanos, e a gente sabe a paixão, você mencionou os muralistas mexicanos, a gente sabe a paixão que o México tem pelos seus pintores. Pois bem, nem Orozco, nem Siqueiros, nem Rivera, nem Tamayo, nem Frida Kahlo têm catálogos Raisonnet de obra completa como esse. Foi produzido inteiramente no Brasil, com pesquisadores brasileiros, impresso no Brasil, né? E que que nos orgulhou muito, não só pelo fato de ter sido o primeiro, a gente não sabia, evidentemente, mas também pelo fato da Presidência da República adotar o nosso catálogo Raisonnet como presente de Estado. Eu tenho várias fotos mostrando o presidente Lula oferecendo para o Papa Bento XVI, para a Rainha da Inglaterra, para o primeiro-ministro do Japão, para a secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, né? E isso continuou, essa tradição, no governo Dilma. Ela também ofereceu ao François Hollande, né? Então, isso para nós foi uma grande motivo de uma imensa alegria, de um grande orgulho. Agora, depois desses 25 anos, entram outras preocupações que vocês mencionaram, né? Aí ficou algumas pessoas chegavam para mim e diziam assim: João, agora você pode pôr o pijama e ir para casa, né? Acabou, né? Falei: não, agora é que vai começar, porque agora que a gente tem esses conteúdos todos pesquisados, catalogados, cruzados entre si, né? Colocados à disposição, agora é que a gente vai, a partir desses conteúdos, exercer uma ação, né? A Vanessa falou uma coisa muito importante, ela juntou duas palavras, né? Ação e esperança, e evocou uma reflexão do Pablo Neruda. O Pablo Neruda, num certo momento, ele diz: a ação é a mãe da esperança. Olha só, Vanessa, juntando, né? A ação é a mãe da esperança. É ela que gera a esperança, tanto que o Portinari tinha uma predileção pelos galos, né? Ele pintou inúmeros galos. Tem um galo, inclusive, que fez um escândalo em Belo Horizonte, né? Quando o Juscelino quis promover uma exposição modernista. Belo Horizonte era uma das cidades mais conservadoras do Brasil, e foi um escândalo, porque ele fez um galo com a cabeça virada assim, e as pessoas começaram a zoar e dizer que o nome dela é Olag, que é galo ao contrário, né? E aí nós temos muitas matérias de jornal brincando com isso, né? E a Pampulha. Você imagina o prefeito de Belo Horizonte ser tão maluco a ponto de convidar dois comunistas para fazer uma igreja? O Niemeyer e o Portinari. E o arcebispo de Belo Horizonte entrou em guerra com essa igreja, proibiu qualquer rito religioso durante 13 anos. Né? E aí nós temos lá no Projeto Portinari todo histórico dessa polêmica, e tem momentos muito engraçados, né? Porque o Portinari ele conservou a vida toda aquela verve caipira, né? Ele era tinha um lado, ele só fez até a terceira série primária, né? Era todo mundo muito pobre, ele não tinha condição de continuar estudando, tinha que ajudar os pais e os irmãos no cafezal. Mas era um homem de uma intuição, era um pouco como o Lula, acho ele muito parecido com o Lula nesse aspecto. Um homem de uma intuição, de uma inteligência raras e de uma capacidade de ironia que o caipira tem, né? Então, quando o arcebispo, num determinado momento, critica, dizendo que o Portinari tinha
pintado São Francisco falando com urubus, que aquilo era uma heresia, o Portinari responde: eu não vejo nada de mal que o mais humilde dos santos fale a mais humilde das aves. Nossa, que tirada genial! Então, isso tudo está documentado, sabe? Então, a gente tem todo esse histórico. E a outra coisa que Vanessa falou também é a importância de ver, né? Para você conhecer. Uma coisa que Portinari repetia muito, eu depois descobri que a reflexão não é dele, é de um francês, o Goncourt, mas diz o seguinte: aprender a ver é a mais longa, a mais difícil de todas as artes. Com certeza. Aprender a ver com seus olhos humanos, né? É o que você disse, se você não conhecer, você não respeita, você nem sequer pode avaliar, né? Muito menos respeitar. Então tem que conhecer, e a missão do projeto Portinari é esta, é dar a conhecer. Nós somos como se nós fôssemos o carteiro, aquele carteiro do filme, né, do Neruda. O carteiro, Portinari, ele escreveu uma imensa carta para o povo brasileiro, através, né, justamente do seu legado pictórico, ético e humanista. Esta carta não chegou ao seu destino, a um tal ponto que um homem culto como você, né, você me disse que você não ficou surpreso, né, quando você viu a dimensão de Portinari. Então, essa carta não chegou. Mesmo com o nosso trabalho de 42 anos, ela ainda não chegou. Mas a nossa missão é colocar essa carta no colo de cada brasileiro, onde quer que ele esteja. E agora, há 42 anos atrás, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Agora eu estou falando com vocês, você está em Juiz de Fora, a Vanessa podia estar em Pequim, né? E eu podia estar em Katmandu, a gente estaria falando aqui do mesmo jeito. Então, isso foi um milagre, acompanhar a evolução tecnológica, né, nesses 42 anos. Nós temos a mesma idade da indústria de microcomputadores. Eu me lembro quando começou o projeto Portinari, nós não conseguimos encontrar um único scanner no Brasil inteiro. A primeira obra de Portinari que nós digitalizamos, nós utilizamos um scanner da IBM da Venezuela, porque não havia scanner, não havia nada, né? Eu me lembro quando, no início, eu comecei a pesquisar quem trabalhava com imagem digital no Brasil. E uma das únicas instituições era o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que trabalhava com imagens meteorológicas enviadas por satélite. Então, nós fomos lá, com colegas da área de processamento de imagens, eu tenho uma foto, eu posso mandar para vocês, em que você tem uma sala, onde nós estamos ali reunidos, né? Eu com esses colegas, e no fundo você tem um equipamento gigantesco, que hoje caberia num iPhone, com uma imagem de um Bumba Meu Boi do Portinari digital. Então, toda essa trajetória, né, é uma trajetória extraordinária. Por exemplo, essa questão de você levar exposições de Portinari para os lugares mais remotos do Brasil. Nós levamos para os afluentes do Amazonas, para o Rio Paraguai, no Pantanal. Eu posso mostrar para vocês, eu tenho uns videozinhos, né? Como é que você poderia fazer isso com as obras originais? Não tinha possibilidade nenhuma, né? Quanto custa um original de Portinari? O colecionador não empresta, o preço do seguro é abusivo, você não tem como exercer uma vigilância e dar uma segurança, né, para aquele patrimônio que está ali. Surgiu na ciência e tecnologia uma geração de impressoras a jato de tinta extremamente sofisticada, que eram capazes de produzir clones das obras de arte. Isso abriu para nós um universo de possibilidades. A gente fez, com o apoio da Petrobras, 8 exposições simultâneas que partiram para os 4 cantos do Brasil. Uma foi para o Pantanal, outra foi para o Amazonas, outra foi para o litoral da Bahia. Entende? Exposições iguais. E a gente tinha também a vantagem de você não ter que ter a autorização do colecionador. Nós tínhamos os 5.400 arquivos digitais. Então, se você quisesse fazer, por exemplo, uma das exposições era justamente Portinari e o meio ambiente. Então, você escolhia, nessas 5.400, aquelas que tinham a ver com o meio ambiente, e você podia fazer a exposição. Se fosse com o original, você podia ter um colecionador que resolvesse não emprestar uma obra-chave, né, naquela temática e ficar com uma exposição desfalcada. Então, isso não aconteceu, foi uma coisa também extraordinária. Eu me lembro, por exemplo, lá no Pantanal,
falando sobre poluição dos rios, né? Tinha uma obra do Portinari que representava o rio Tietê, em 1932. Então, estava cheio de peixinho pulando assim na superfície. Sabe que o rio Tietê, hoje em dia, né, é uma porcaria danada. Então, nós perguntamos, tinha uns rapazes, e eles eram um tipo de escoteiro. A função deles era proteger a floresta, né? Então, nós perguntamos a eles e mostramos essa obra, né? E dissemos assim, e aí, vocês acham que aqui o Pantanal pode também ter esse destino tão cruel? E aí o rapazinho, que devia ter uns 14 anos, disse assim, o poder pode, né? Mas é só a gente não deixar que não pode. Bacana. E consciência, né? Ciência, né? E chegou um momento, eu vou até compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês, a gente arrumou um caminhão de meio ambiente. Vou mostrar para vocês aqui esse caminhão de meio ambiente. Uhum. Vocês estão vendo a tela? Sim, vamos ver. Estão vendo esse caminhão aqui, ó? Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Deixa eu ver se dá para aumentar. A gente saiu Brasil afora com esse caminhão. O caminhão está escrito aqui, ó, Portinari, Arte e Meio Ambiente. Uhum. E a gente passou a percorrer esses lugares. A gente fez um baúzinho, que o baúzinho era um elemento iconográfico muito presente na obra de Portinari, né? Você tem inúmeras obras que no chão você vê esse baúzinho. E as pessoas se perguntavam, o que é isso, né? Esse baúzinho era uma coisa dos tempos da imigração italiana, das famílias mais humildes, né? Não só de imigrantes italianos, mas famílias humildes no Brasil todo. Era uma espécie de tesouro das memórias da família. Geralmente era feito com folha de Flandres e tinha uma decoração com esmalte, com flores do lado de fora, e dentro você guardava o cacho de cabelo da menina, o cachimbo do avô, o óculos do tio, entende? Eram os tesouros daquela família. Então, Portinari adotou isso como a memória dos mais humildes, né? Então, a gente fez um baúzinho físico, né, de verdade, mais ou menos com 50 centímetros, assim, e dentro você tinha todo um material didático sobre Portinari. Você tinha uma pequena exposição Portinari, que a professora podia montar, mesmo se ela não tivesse paredes, você tinha um suportezinho que você podia montar em cima de mesas, né? Você tinha o livro do professor, o livro do aluno, você tinha um CD com as obras, enfim, você tinha todo um material que ela poderia trabalhar o ano inteiro com aquilo, né? E aqui vocês veem também outras ocasiões, e vocês veem aqui a professora Sueli, que era coordenadora do educativo do projeto Portinari. Aí você vai perguntar, eu talvez tenha pulado essa etapa, né? Que quando eu falei que estava começando depois do catálogo Raisonné, a gente discutiu muito qual era a missão do projeto Portinari a partir daí, né? E ficou muito claro para nós que a missão do projeto Portinari eram as crianças e os jovens. São eles que precisavam dos valores que Portinari nos propõe, né? E aí eu mostrava sempre duas imagens, né? Uma eram os retirantes do Portinari e a outra era uma obra abstrata do Kandinsky. E eu perguntava para as crianças assim, qual é a diferença entre essas duas? Aí eu dizia, eu não estou falando, vamos dizer, da qualidade do pintor, não. Todos dois podem ser pintores imensos, né? Eu estou falando qual é a diferença do que vocês estão enxergando aí, né? E aí elas viam, evidentemente, que a obra abstrata estava propondo linhas, formas, volumes, cores, né? Enquanto que a obra realista, né, que era a obra de Portinari, estava propondo valores, né, comprometidos, né? Era um comprometimento com o social, com o humano. E esses valores nós considerávamos que eram os valores mais importantes para nós passarmos aos nossos filhos, aos nossos netos. E aí tem uma outra coisa que se junta a isso, que é a capacidade, né, a aptidão que a criança tem da percepção das imagens, às vezes maior que a do próprio adulto. Eles olham para uma imagem, eles veem coisas que nem nós não vemos. Eu fui testemunha disso muitas vezes. Então, você junta essa aptidão que a criança tem com esse desejo que a gente tem de passar esses valores através da obra do Portinari, e está feito o educativo. O educativo é isso, né? E aí você monta oficinas, como vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? E vamos para os lugares mais distantes, os lugares, não é somente escolas, não. A gente visitou também penitenciárias, fizemos isso com os presos e suas famílias,
né? A penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, e eu tenho tudo isso filmado e posso mostrar. E aqui você tem, a gente sempre formava, né, monitores locais que faziam a mediação do educativo do projeto Portinari com o público. A gente chegava com o Feli, né, e mais umas 2 pessoas do projeto Portinari, juntava uma equipe de monitores local e passava para esses monitores tudo o que eles precisavam saber para fazer a interlocução com as crianças e com os jovens. Aqui vocês veem, por exemplo, olha, 2 índias, aliás, perdão, um casal de índios, netos do cacique Raoni, que estavam visitando a exposição. Isso deve ter sido lá pelo Pantanal. Tá vendo? Aqui vocês veem várias atividades, aqui, ó. Pessoas visitando a exposição. Aqui, arte do meio ambiente. Aqui uma coisa grande também. Nós poderíamos falar muito. Aqui estou eu, né? Essa palestra chamava-se Do Cafezal à ONU, né? Porque a trajetória do Portinari é uma trajetória que obedece muito àquela recomendação do Tolstói, né? Do grande escritor russo, que disse: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. O Portinari fez isso literalmente, né? Ele começa ali no Cafezal e vai parar na ONU, né? Então, por isso o título Do Cafezal à ONU. Aqui vocês veem as crianças, né? A reação das crianças foi sempre extraordinária, sabe? Tanto na visitação da exposição, quanto nas oficinas, em que elas fazem releituras. A criança adora desenhar, adora mexer com materiais de pintura, né? Então, a gente fez muito isso. Mas deixa eu mostrar um exemplo concreto para vocês, aqui, por exemplo, no Pantanal. Vamos mostrar um exemplo concreto da ação do educativo junto a uma comunidade que nunca teve oportunidade de sequer ver uma obra de arte. Foi aquela que passou pelo navio, pelos barcos? Isso mesmo. Acho que é essa mesmo. Tem 2 que passou pelos navios. Uma com a Marinha Brasileira, lá no Amazonas, e a outra com uma chalana da Polícia Florestal, no Mato Grosso do Sul, lá no Pantanal. Foi essa que eu ouvi. Então, você não acha que vale a pena mostrar, Zé, aqui? Vale a pena. Maravilhoso. Inclusive, é nela que o índio se identifica, né? Exatamente. Vamos lá. Uhum. Feli, você já viajou esse Brasil inteiro. Eu compartilhei a tela errada. Deixa eu compartilhar a tela certa. Deixa eu compartilhar aquela tela. Tá? Então, vamos lá agora. Feli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho e fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados, e eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim, uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam. E nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chama-coco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio. Eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Isso aconteceu, né? Não só com crianças, mas também com idosos, né? Com todo tipo de gente, né? Deixa eu ver aqui se tem uma outra coisa também que eu queria mostrar aqui para vocês. É quando a gente inaugurou o nosso portal, a gente inaugurou num dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro, que é o Complexo do Alemão. Vocês devem ter ouvido falar. Já ouvi. Vou mostrar para vocês a reação das crianças ali. Ainda falando em arte, crianças do Complexo do Alemão, no Rio, conheceram hoje um pouco da vida e da obra de um dos maiores pintores brasileiros. A iniciativa faz parte do lançamento de um portal na internet sobre Cândido Portinari. Olhares atentos e curiosos. Você imagina quem foi que pintou todas essas figuras aí? Não sei, eu queria saber.
O universo rico e colorido de Cândido Portinari atraiu a atenção dos alunos do Centro Cultural Digital, do Complexo do Alemão. Eles navegaram no novo portal sobre o artista, que teve a obra completa digitalizada. São cerca de 5.000 imagens. O site também contém cartas, fotografias, jornais e depoimentos que se referem a Portinari e à época em que ele viveu. Conhecer a obra do Portinari é conhecer o Brasil, é se conhecer, é conhecer a nossa identidade, a nossa cultura. Em quadros que mostram, por exemplo, uma favela no Rio de Janeiro na década de 1950 e a migração de nordestinos para os grandes centros devido à seca. O lançamento do portal inclui aulas gratuitas em comunidades do Rio. Vai ser uma ferramenta muito importante para os professores na sala de aula. O objetivo do portal é democratizar a obra de Cândido Portinari. 95% das telas do artista pertencem a coleções particulares. E as crianças aqui do Complexo do Alemão aprovaram a iniciativa. Eu nunca tinha aprendido isso. Agora que eu estou vendo, achei bem legal. Eu pude aprender a cultura, a arte, eu vi algumas histórias também. Qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer quando entrar no site? Eu vou abrir o Facebook e vou compartilhar. Isso aí foi Bonito, né? muito emocionante. Isso tudo, Emocionante. Né? Olha aqui o catálogo Resumé aqui, está vendo que você tinha perguntado? Sim. Olha aqui, vou passar aqui para você ver, está vendo? São esses 5 volumes aqui, ó. Nossa, isso deve ser muito bonito, hein? E isso permitiu que a gente fizesse uma coisa inédita em termos mundiais, que é você montar uma situação em que você vê a obra completa do Portinari desfilando à sua frente, em imagens de 2 metros de altura, por ordem cronológica. Deixa eu mostrar para vocês como é que é isso. Olha aqui, ó. Nossa, que espetáculo. A gente calculou que você teria que ficar, se você quisesse ver tudo, teria que ficar 9 horas aí em frente disso aí. Não. É claro que aqui a gente está vendo só um pedacinho cronológico, né? São obras da década de 1950. Mas isso não tem, eu acho que no mundo todo. Eu nunca vi, em lugar nenhum, você poder ver a obra completa de um pintor dessa maneira. As pessoas ficavam sentadas em frente a isso e ficavam assim apaixonadas, né, de poder ver. Aí voltavam numa outra hora, aí viam uma coisa totalmente diferente, porque era outra década, né? E nessa parte do educativo ainda, tem uma coisa que eu acho que vocês vão gostar de saber. Para mim foi uma surpresa incrível, né? Foi saber que a região do norte da Itália, chamada Vêneto, que é de onde vieram meus avós, baixou um decreto. Desculpe, aqui eu vou dizer que eu não posso atender aqui. Deixa eu desligar isso aqui, desculpem. Baixou um decreto tornando obrigatório o ensino de Portinari em todas as escolas da região. Que bacana. Eu acho isso aqui, porque isso aqui é uma coisa, você vê, nem no Brasil nós temos isso, né? Veneto atualmente é uma região rica na Itália, né? Exatamente. Naquela época dos meus avós, era a região mais pobre. Eles fugiram porque estavam na miséria, né? E agora é uma das regiões mais ricas, como você falou. Deixa eu mostrar um pouco para vocês como é que foi isso. Olha aqui, ó. Enquanto isso, de volta para a Itália, a senhora Helena Donazan é secretária regional da Educação e anuncia que, a partir do ano que vem, o estudo da obra de Portinari entra no currículo de todas as escolas de ensino médio do Vêneto. Abbiamo grandi pittori che potrebbero essere... A Europa tem muitos pintores que poderiam ser irmãos em termos artísticos de Portinari, como Picasso, por exemplo. São conhecidos mundialmente e Portinari é desta grandeza. Uma escola já começou. A aula começa com Guerra e Paz, com café, com o Brasil em cores. Poderia ser em Brodowski, em Campinas ou em Minas Gerais, mas estamos no Colégio Municipal de Chiampo. Será que o mundo está descobrindo o nosso gênio? Portinari è una figura di rilevanza mondiale, quindi... Foi uma grande descoberta para nós, do Portinari. Estamos muito contentes em contribuir para valorizá-lo.
una fonte di formazione per i ragazzi. Tudo é super sério. Palestras, teoria, leitura e prática. O professor Cláudio está entusiasmado. Ele acha que, por ser completa, a obra do brasileiro serve para o estudo de todos os aspectos do homem. Portinari è universale. Universale. Os alunos adoram. Já é o preferido de muitos. Eu gosto que na obra dele é muito importante a figura do homem, em todas as suas variedades. Outra coisa também que eu acho que vocês vão gostar de ver, porque para mim foi uma surpresa absurda, assim, foi ver que a China, né, e aqui vocês vão ver o depoimento da diretora do Balé Nacional da China. Vocês podem imaginar um país como a China, o valor que eles não atribuem à cultura e ao balé, né? Então, esse Balé Nacional da China é quase que uma bandeira nacional, né, daquele país. Então, vamos ver o que nos diz a diretora do Balé Nacional da China. 阿西的绘画风格呢，多种多样的特色还是非常鲜明的。我个人呢比较喜欢的画家是坎蒂多·波提纳里，他的作品是非常迷人的，比如说像《孩子们放风筝》等，其中都能够表现出巴西人民的这种人文关怀以及人性的光辉，还有巴西的风土人情，这些都是让我特别感动的。然后也是我们中国人都比较喜爱的。 E o que ela diz sobre o Brasil aí também é um afago para a nossa autoestima tão machucada, né? É verdade. Não, você vê que nós aqui vemos muito a nossa intimidade aqui das nossas mazelas, mas as outras pessoas lá fora vê também as nossas grandezas, né? Claro, claro. Com certeza, né? Não tem dúvida. E o que eu poderia mostrar mais para vocês? Essa questão que você falou, né, que a Vanessa falou, né, do humanismo de Portinari. Eu peguei aqui um pequeno depoimento de um dos intelectuais que eu mais admiro no Brasil de hoje, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras. É o mais jovem presidente que a Academia já teve. É o Marco Lucchesi, também descendente. Olha o que ele nos diz aqui de Portinari. Isso que me liga a Portinari, essa visão profunda de que é preciso transformar o Brasil, que é preciso atravessar essa zona de sombra e encontrar coragem e pronunciar através não da cultura do ódio, porque não pode haver ódio e cultura juntos, mas de uma cultura da paz. Essa cultura da paz será alcançada nas escolas, pela arte, pela construção de um Brasil novo, atento, sensível, republicano até a última capilaridade. É isso que eu amo em Portinari. Deu o recado, né? Não precisa dizer mais nada, né? É verdade. Então, e a questão da atualidade de Guerra e Paz, né? Eu tinha falado assim, mas vamos ilustrar aqui. Isso tudo são imagens do noticiário internacional, né? Olhando para isso, você vê que Guerra e Paz está mais atual do que nunca, né? E uma coisa curiosa, Zé, vocês devem ter ouvido falar, nesses tempos de pandemia, de uma revista chamada The Lancet. Sim, a The Lancet é uma das mais importantes revistas de pesquisa médica do mundo. Mas o que ninguém sabe é que ela homenageou Portinari fazendo um número especial com a capa e a contracapa de Guerra e Paz. Olha aqui, ó. Eu fiquei assim encantado com isso. Espetáculo, nossa, fiquei feliz agora. Capa e contracapa. É um número especial que eles fizeram em setembro de 2011 para marcar o aniversário de 10 anos daquele atentado das Torres Gêmeas em Nova York. Então, eles usaram Guerra e Paz e usaram no editorial o discurso do presidente Lula e o exemplo de Portinari. A entrada, guerra, a saída, a paz, né? Conforme o Lula falou. Exatamente, exatamente. Aqui eles fazem essa referência, né? Isso para nós, você imagina, a The Lancet, né? Milhões de consultórios médicos no mundo inteiro, na sala de espera, as pessoas ali esperando a hora da consulta, e na mesa de centro está lá o Guerra e Paz de Portinari, um brasileiro ali, né?
O João, você tem aquele trecho do discurso do Lula na ONU? Tenho, claro que eu tenho. Se você achar ele aí, que eu acho que é histórico e resume muito bem. Inclusive, a Lancet parece que se baseou nisso, né, nesse discurso, para poder fazer a... Exatamente. Exatamente. O discurso foi em 2007 e se baseou nisso. Eles colocam no editorial explicitamente o discurso do Lula, né? Vamos ver. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz. É a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Espetáculo. Olha o Celso Amorim lá. O Amorim aqui, ó. Aqui está o Celso Amorim, ao lado da Marina Silva. Aqui o Luiz Dulce. E aqui a embaixadora Maria Luísa Viotti, que é a chefe da missão do Brasil junto à ONU. Isso aqui foi inesquecível. Inesquecível. Eu não vou nunca esquecer. Inclusive, o João, na inauguração do Guerra e Paz na década de 50, não houve convite, né? Não houve comemoração. E havia uma senhora lá que parece que tomava conta de uma parte da embaixada brasileira. Ela foi convidada. Ela falou, mas não tem convite? Não, passa lá que você vai ver. E porque ele era comunista e estava na época lá do marcatismo e tudo. Talvez por causa disso ele tenha sido tão pouco festejado pelo mundo, porque a grandeza dele ele é muito expressivo, né? Imagine que ele morreu sem a emoção de ver sua obra máxima instalada. Ele não pôde estar lá, né? Não foi dado a ele estar lá. Ele só viu o Guerra e Paz montado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, porque houve um grande clamor, né, no Brasil para que fosse dada uma chance aos brasileiros de ver Guerra e Paz, nem que fosse por uma única e derradeira vez antes deles embarcarem para os Estados Unidos, né? E aí o Juscelino Kubitschek fez com que o Itamaraty fizeram com que os murais fossem montados no palco do Teatro Municipal. Eu estava lá, eu tinha 17 anos. Foi uma coisa emocionante, porque o teatro estava todo às escuras, né? Então a luz vinha dos painéis. O Carlos Drummond de Andrade escreveu um texto belíssimo, né, falando da emoção que ele sentiu ali. E então, no dia seguinte, um dos jornais importantes da época, que era o Correio da Manhã, saiu com a manchete assim: agora eles irão irremediavelmente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. E eu fiquei com aquilo entalado aqui na garganta anos, né? Porque quantos brasileiros têm a possibilidade de ir a Nova York? Né? Mas era um sonho impossível.
trazer guerra e paz para o Brasil sempre me pareceu um sonho impossível. E foi com esse discurso do presidente Lula é que essa possibilidade do sonho se realizar se concretizou, porque nesse mesmo momento eu tomei conhecimento de que a ONU iria passar por uma reforma radical, né, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Essa reforma ia durar alguns anos, né? E aí eu pensei, puxa, quem sabe agora, né? E aí, eu voltando ao Brasil, eu falei com o ministro Sérgio Rezende, que era o ministro de Ciência e Tecnologia no governo Lula. Ele compreendeu imediatamente, né, a dimensão desse projeto, levou ao presidente Lula, e o presidente Lula pediu ao ministro Celso Amorim que solicitasse um empréstimo à ONU. E aí veio aquele milagre, né, que a ONU concordou. Nós ficamos 6 anos com a guarda dos painéis. Então, eles colocaram como condição nós restaurarmos os painéis no Brasil. E nós montamos uma equipe com 18 restauradores brasileiros, chefiados por 2 professores da UFRJ, e fizeram esse restauro em 4 meses, com um ateliê aberto às escolas e às crianças. Era criança o dia inteiro. A gente montou oficinas mostrando como é que é o restauro de uma grande obra de arte. Toda a fisicoquímica, né, do pigmento, dos reagentes, né, do suporte. Foi uma coisa assim extraordinária. E aí nós inauguramos no mesmo Teatro Municipal, onde Juscelino havia aberto pela primeira vez. Depois fizemos em São Paulo, no Memorial da América Latina. Depois em Belo Horizonte, no Cine Teatro Brasil. E depois conseguimos levá-los a Paris, no Grand Palais. Foi uma coisa assim. E eu tenho uma notícia, um furo para vocês, uma notícia recente, que a ONU está nos emprestando novamente Guerra e Paz, agora. Olha, que bacana. Muito bom. Vamos levá-los à Itália, finalmente, né? A Itália. Levar até Vêneto. Nós íamos levar para Pádua, que era o Vêneto, né? Mas aí a parte italiana decidiu que deveria ser em Roma. Roma. Porque a obra é universal, né? E tem a Embaixada Brasileira, tem lá um palácio belíssimo, né? O prédio onde fica a Embaixada Brasileira. Então, agora nós estamos trabalhando com Roma para setembro do ano que vem. E eu estou pensando aqui se não poderia ser 7 de setembro, né? Que é o bicentenário da nossa... Centenário, né? 1922, 2022, né? É bicentenário, é isso? Bicentenário, 200 anos. 200 anos, é. Ô, João, eu não sei se você tem aí, mas eu achava importante para o nosso público saber, o Cândido Portinari, ele também era poeta, e foi dito sobre ele, se não me engano, pelo Carlos Drummond de Andrade, que ele era mais próximo dos poetas do que dos pintores, porque ele fazia transcrição às pinturas de vários poetas, né? E tem várias palavras sobre eles, e parece, você falou, ele tem inclusive foto com aquele chileno... Pablo Neruda. Pablo Neruda, né? Que inclusive você faz a citação do filme do Carteiro, né? Quando o Carteiro chamou ele, falou, eu escrevi um poema, falou, não, você é meu leitor, eu sou o seu poeta. Eu achei lindo essa parte da coisa. Então, deixa eu mostrar para você esse momento em que o Drummond fala que o Portinari era mais próximo dos poetas e dos escritores, dos outros artistas. O traço que me parece que mais me aproximou de Portinari foi o fato de que ele era muito interessado em convívio com os poetas. Eu acho que o Portinari foi mais companheiro dos poetas do que dos outros artistas. Ele tinha para conosco uma atenção muito especial. Basta dizer que ele pintou o retrato de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, de Murilo Mendes, de Jorge de Lima, de Dante Milano, de Felipe de Oliveira, de Dalgir Neri e o meu. Além de outros que ele estava no momento que eu estou falando isso, de memória. Ele fez de muitos outros também. Olha essa foto aqui, por exemplo. Aqui você tem figuras assim máximas, né, da literatura e da poesia brasileira, né? José Luiz do Rego, Drummond, Manuel Bandeira e o José Olímpio, que era o grande editor, né, de todos eles, né? E aqui tem
o Portinari, ilustrador, que também é muito pouco conhecido, né? A atividade dele como ilustrador. Como Acho que vale ilustrador, a pena dar uma olhada nisso também. Inclusive, ele ilustrou a obra de um outro Portinari torna-se figura atuante em uma das Murilo letras Mendes. do período áureo da ilustração de livros no Brasil. Ao longo de 29 anos, de 1932 a 1961, realizou em torno de 259 ilustrações para as principais editoras brasileiras e estrangeiras. As ilustrações de Portinari desenham um panorama histórico, literário e artístico das principais mudanças culturais ocorridas no Brasil a partir dos anos 30. Elas sintetizam não só a constante pesquisa por novas linguagens plásticas, mas também a permanente luta por ideais pelos quais trabalhou, em prol do seu povo e da humanidade, com os recursos do traço e da cor. Aqui tem uma reflexão de Carlos Drummond de Andrade que valeria a pena, se a gente ainda tem um tempinho, eu ler para você. Ele diz assim, é Drummond que fala, né? Não é demais insistir no que sua poesia representa como expressão verbal de sua pintura, e mais intimamente de sua experiência de artista e de homem solidário com as dores do mundo. Ela é um documentário dramático das tensões e reflexões de um espírito que pôs na criação artística toda a sua carga de humanidade. Só Drummond que escreve uma coisa assim, né? Só Drummond. O Drummond, a gente sentia que Drummond... Aliás, todos eles tinham uma admiração pelo Portinari que nós não supunhamos, né? Eu, particularmente, não supunha. Por exemplo, a gente ouve falar muito do Jorge Amado, não resta dúvida, mas o Portinari era mais universal. Porque tem essa carta, por exemplo, do Drummond, olha, essa carta é muito pouco conhecida, mas o Drummond, que era um mineiro discreto, né, tímido até e muito reservado, ele sai de si para falar essa coisa incrível assim, né? Ele diz assim: você é a alegria e a honra do nosso tempo e da nossa geração. Não sei se saberia dizer-lhe isso pessoalmente, mas encho-me de coragem nesta carta para exprimir uma convicção que é de todos os seus companheiros, os quais se sentem elevados e explicados na sua obra. Sim, meu caro Candinho, foi em você que conseguimos a nossa expressão mais universal. E não apenas pela ressonância, mas pela natureza mesmo de seu gênio criador, que ainda que permanecesse ignorado ou negado, nos salvaria para o futuro. Imagine isso, né, vindo de uma pessoa como o Drummond. Isso é uma coisa que não é tão conhecido, né? Vanessa, eu não tinha essa dimensão, eu conhecia, né? Eu comparava, por exemplo, claro que eu estou falando aqui de alguém que é genial também, de Cavalcante, mas ele é maior, né? Ele é maior. Era desconhecido, ele ainda é desconhecido, a gente tem pouca... De repente era o caso de darmos de presente o catálogo aqui para a nossa biblioteca, que é a mais importante delas. Nós temos uma biblioteca aqui que é chamada Murilo Mendes, né? Então, se você me mandar o endereço postal para onde eu devo enviar, eu envio um catálogo Raisonné para a biblioteca. Sim. Vanessa, você acha que seria bom para Murilo Mendes mesmo? Sim, tem o Museu Murilo Mendes, né? E tem a biblioteca da prefeitura. O que a gente tem que pensar aí é onde seria mais útil. Pois é. Onde as pessoas iriam ter interesse em consultar realmente, não somente olhar. Isso, fazer consulta, né? A pessoa chegar lá e tirar, porque a obra dele... Talvez o Museu Murilo Mendes, por ser da universidade, né, ter mais circulação de pesquisa. Isso. Sim. Então nós vamos passar para o João. Passa para eu vou lá conhecer ele, que eu estou curiosíssimo para ver esse catálogo. Olha aí o Neruda aí que você falou. O Neruda Excelente. É uma coisa que a gente só vê conversando com quem é assim do ambiente do Portinari. Isso aí nem em faculdade a gente vê. É verdade. Olha, esse aqui, por exemplo, vocês sabem quem é? Ó. Graciliano. Graciliano.
E esse aqui, que está muito jovem aqui, talvez... Esse é o baiano. Esse é o Jorge Amado. Jorge Amado, exatamente. E a gente tem muitas Engraçado, fotos. eu não estava reconhecendo, era o Neruda. Eu não sabia que o Neruda era alto, não. Grandão assim, né? A gente, né? E eu aqui já li muito Neruda. Aqui estão eles todos reunidos. Ó. Aqui, porque essa geração convivia muito, eles estavam sempre juntos, né? Em jantares, em almoços, em reuniões, e aí discutiam política, arte, cultura, mundo, né? Era uma coisa... Infelizmente, nós perdemos isso, né, gente? A gente não... Nós viramos ilhas, né, um pouco também. Não temos mais a convivência que eles tinham, né? E aqui você tem um mineiro importantíssimo da época, que era o ministro da Educação, era o Gustavo Capanema. Capanema, né? Sabe quem era o chefe de gabinete do Capanema? Isso também Carlos ninguém... Drummond. Era o Drummond, você sabe, mas pouca gente sabe. A gente fica, quando a gente compara com hoje, né, se dá uma tristeza. Pois é. Hoje as pessoas erradas nos lugares errados, né? Olha aqui, Manuel Bandeira, Jorge Amado novamente, aqui o Zé Lins do Rego, ó, Drummond, Marques Rebelo, aqui o Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes era o mais novo aí nessa época, né? Ou não? Ele era mais tímido, né? Era mais novo, sim, ele com certeza era mais novo. Essa turma toda aí são contemporâneos de meu pai, né? Quer dizer, então, é gente que nasceu no começo do século, né? Nossa senhora, que seleção isso aí, dá 2 times. Essa daí nunca tomaria de 7-1. Não, essa não. Não tomaria mesmo. E nem faria carreata de motocicleta. Nem. Ô, João, eu queria que, se for possível, se tiver dentro do seu script aí, que você passasse algumas obras do seu pai, por exemplo, Lavrador de Café, Retirantes e tal, que mostrasse o ambiente, porque o seu pai ele conseguia trazer o homem e o ambiente junto, né? Ele nunca desplugou, né? A condição de humanidade dele, ela era política e sociológica ao mesmo tempo e ética, né? Verdade. Então, talvez se a gente pudesse mostrar isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, a gente poderia mostrar isso. Inclusive, a gente tinha que mostrar a obra aqui em Juiz de Fora também. Pois é, eu tenho ela aqui, depois eu vou compartilhar, mas ela não ficou bem. Eu não tenho nenhuma foto boa aqui. Engraçado, no Google não tem uma foto boa. Você tem alguma aí que você conseguiu, Vanessa? A que eu tenho aqui, ela tá de chofre, assim, tem gente passando na frente. Eu olhei... Qual foto você está se referindo? Painel 4 estações. 4 estações e os cavalos do que é o mosaico. Vamos ver aqui. Vamos pesquisar juntos aqui, ó. Para o pessoal conhecer. Vamos pesquisar aqui na cidade. É porque aqui está o nosso portal, uma foto né? comum, eu não queria uma foto comum, eu queria uma foto... esse site aí que eu entrei, achei espetacular esse site aí. 4 estações, vamos botar 4 aqui. estações. 4 estações. Ela tem que estar aí, né? Tem que estar. Já apareceu. Ah lá. É o que nós temos aí em nossa cidade. É o que nós temos. Isso é lindo. E aqui você tem a ficha. Você clica em Saiba Mais, né? Aí vem a ficha toda, tá vendo? Olha. Associação Civil Clube de Juiz de Fora. Obra executiva da sede da Associação Civil Clube de Juiz de Fora. Projeto do arquiteto Francisco Bolonha. Exatamente. Vendo aqui? E tem os cavalos, né? Tem os cavalos. Cavalos é um mosaico, cavalos. Deixa eu ver quais são os cavalos. Vamos ver. Como é que chama? É cavalos mesmo? Chama mosaico cavalos, Cavalos, vamos ver com cavalos. Isso, eu acredito que saem cavalos. É que pintou muitos cavalos. Pois é. Mas deve ter aqui, deve aparecer em algum momento. Será que não seria em mosaico, não? Mas o mosaico tem um título, né?
tem um título de obra, né? Não é nenhum desses que apareceu até agora, não? Até agora, não. Não. Então, deixa eu ver se eu botar. Mosaico é uma técnica, não é um título, mas vamos ver, quem sabe. Talvez ele traga, né? Não, não. Mas devia, se tem cavalos, devia aparecer botando cavalos. Será que o cavalos não vai aparecer aí? Tem que ter. Vamos ver. A gente tem que olhar com mais cuidado. Vamos olhar linha por linha aqui. Ó. Essa daqui de cima não está, né? Não. Está isso aqui. Pode ser que tenha um outro título, talvez. Pois é, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu... Mas eu não tô tendo acesso aqui à minha... Vamos ver no Google, vamos ver se no site do Google... Isso. Não aparece. Aqui no Google, a gente tem outra possibilidade de buscar aqui, que é aqui. Ó. Você desce aqui, ó, as obras-primas, mestiço, aqui você tem lavrador de café, tem mestiço, e você põe ver todos. E aqui você bota pesquisar, vamos botar cavalos. E você aparece aqui. Ó. É porque, na realidade, são azulejos, entendeu? E foi feito em comum acordo com uma fábrica. Eu não sei se esses azulejos aparecem aí. Deveria aparecer. Teria de aparecer, né? Outras obras dessas aí são azulejos também? Tem obras que são azulejos. Né? A gente já viu, por exemplo, a Pampulha, aquela decoração de azulejo da fachada da Pampulha aparece aqui. Se você botar. Ah, sim. É. Deveria aparecer, independentemente da técnica. Se tem cavalo, devia aparecer aqui. Está vendo? Aqui é o site do Google Arts and Culture. Nossa, cada obra maravilhosa, hein? Tem Don Quixote, está vendo? Esse aqui, ó, é o primeiro herói nacional brasileiro, antes do Tiradentes, Felipe dos Santos. Ele foi esquartejado. Botaram um cavalo em cada lado, né? A cada lado. Ele foi esquartejado. É uma história... Olha aqui azulejos aqui, tá vendo? Isso aqui é lá do prédio do antigo Ministério da Educação e Saúde. Ai, meu Deus, os cavalinhos não aparecem. Não seria isso aqui, não? Não. Até agora, não. Aí, ó, chegamos nele. É esse aí, ó. Não é esse aqui? Esse aqui, isso, esse aí, ó. É uma foto bem melhor. A foto que eu tenho é muito ruim. Essa daí está bem melhor. Você quer que eu te mande ela? Eu gostaria. Faça uma captura de tela aqui, eu te mando imediatamente. Porque quem tirou essa foto soube fazer o enquadramento. Porque a foto que consta no Google, ela está de baixo para cima. Então, ela não dá a dimensão da obra. Entendi. Deixa eu ver se eu consigo te mandar agora. Eu posso te mandar pelo WhatsApp. Eu vou mandar no WhatsApp aqui. Pode mandar pelo WhatsApp. Vou te mandar agora. Quando eu for fazer o artigo, eu vou querer fazer essa demonstração. Você está com o WhatsApp aberto aí? Estou com o WhatsApp aberto. Então, lá vai. Vê se você recebeu. Recebi agora. Está aqui, ó. Pronto, então. Recebi aqui, já está comigo aqui. Pronto, então tá bom. Imediatamente, né? Tudo online. Viva a tecnologia, né? Viva a tecnologia. Viva a tecnologia. Mais alguma coisa que você gostaria? Inclusive, é legal essas curiosidades, né? Essas passagens, mostrando às pessoas o quanto que a tecnologia vem ajudando a evidenciar esse patrimônio da humanidade, né? Exatamente. Assim, dar mais acesso às pessoas. E isso é uma coisa que a cada dia tem uma novidade. Por exemplo, nesse momento, nós estamos com uma parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais
com o professor Nívio Ziviani. O Nívio Ziviani é um professor emérito na área de Machine Learning, inteligência artificial e redes neurais. O que ele está fazendo conosco? Nós entregamos a ele os 5.400 arquivos em altíssima resolução da obra completa de Portinari. E ele está treinando uma rede neural para identificar obras falsas, porque a gente tem tido problemas com falsários desde o início do projeto Portinari. A gente tem uma guerra de falsários no Brasil, no exterior, né? E um dos problemas é que você tem que ter um método objetivo, você tem que ter uma forma de declarar que uma obra é falsa para um juiz, e o juiz não vai aceitar argumentos subjetivos, entende? Que a gente conhece a obra, aquela não é. Então tem que ter uma coisa científica mesmo, né? Nós estamos com muita esperança que essa equipe de pesquisa do professor Ziviani chegue realmente a um algoritmo, né? Objetivo, concreto, que possa ser apresentado diante de um juiz. Aí esse problema gravíssimo vai estar solucionado. Mas é um exemplo mais recente que a gente tem do uso de ciência e tecnologia no projeto Portinari. É verdade. O João, eu vou fazer uma citação que não tem muito a ver. Eu estou lendo um livro atual de um psicólogo chamado Bisnet. O livro chama Mindware. Mindware, ou seja, seria o software da mente, né? A nossa mente como um software. Então, ele vai mostrando que a nossa mente ela tem as primeiras impressões, as pessoas fazem a primeira impressão é que fica, né? E a primeira impressão é que fica, o primeiro equívoco também que fica, que nós interpretamos muitas coisas erradas. Então, uma das grandes interpretações históricas e erradas e equivocadas da humanidade no presente, no momento atual, é de que nós somos muito avançados, que nós temos uma tecnologia muito grande. Olha bem, a tecnologia ela foi o tempo todo a ferramenta que nós usamos para resgatar e fazer, você usou principalmente, né, para resgatar o conhecimento acerca do que existia no acervo do seu pai. Mas não apenas no acervo físico, mas sim na construção do homem, né, que se reporta ao homem que existe em todos nós, que ele foi capaz de ver, por isso que ele foi um ser universal. Mais do que um artista, ele era um homem com essa plena capacidade. O mindware dele funcionava perfeitamente, o nosso é que é defeituoso. Então ele é uma luz. E eu acho muito interessante, até por essa temática desse psicólogo, e de a gente ver o seguinte, que tudo que nós temos hoje, inclusive a questão do meio ambiente, a questão da guerra, a questão, você vê, por exemplo, a maneira como ele não colocou a guerra como um conflito com blindados, com soldados, não. Ele colocou a guerra como dor, né? E colocou a paz como libertação. Quer dizer, isso é uma visão da esperança, né? Conforme você mencionou aí no início. É humanística, de uma pessoa humanista, né? Eu até acho que politicamente ele não tinha outro recurso a não ser o mais esquerda possível, ser comunista, ser taxado e perseguido como tal, mas eu acho que a dimensão dele era maior porque ele, apesar o comunismo ele defende o não ser religioso, né? E ele se dedicou à religiosidade, porque ele sabia que a religiosidade estava presente no ser humano, principalmente no ser humano no Brasil. Nossa. E isso o ligava lá aos antepassados, que ele também fazia genuflexão da Renascença, né? Que era falando uma coisa importantíssima, viu? Porque é uma coisa ignorada, muito pouco conhecida. E o Israel Pedrosa fala, o Israel Pedrosa diz, Portinari foi o mais importante pintor sacro do século XX. Isso. E eu perguntei a mesma coisa para ele, você está falando dos brasileiros, né? Falou, não, João. Eu estou falando da pintura universal do século XX. Não há nenhuma pintura sacra mais importante que o altar da Igreja da Pampulha. Ele foi assim categórico. Eu tenho aqui essa gravação dele, né? E realmente essa questão do Portinari sacro é uma questão interessante, porque ele sendo um comunista, ele nunca deixou de ser um comunista, né? Fizeram intrigas de que ele teria deixado o partido. Mentira. A prova disso, eu vou te dar uma prova contundente. Quem fez o discurso fúnebre ao pé do caixão do meu pai foi o Marighella, Carlos Marighella.
E o título que ele deu a esse discurso, eu posso mandar para você, eu tenho. É O Adeus dos Companheiros. Ele jamais diria isso se Portinari tivesse voltado as costas para o Partido Comunista. Jamais voltou. Né? Agora, ele era, como você falou, é uma coisa que vem sabe, de Florença, lá da namorada do Dante Alighieri, que era a Beatriz Portinari. Né? Então, essa coisa da religiosidade do homem, né, do humanismo, não havia como separar. Tem alguns momentos, né? Por exemplo, ele tinha uma confiança absoluta no Luiz Carlos Prestes. Era a última palavra para ele. Né? Ele não era um intelectual do partido. Meu pai não era um marxista intelectual, assim, né? Ele era um humanista. Ele sofria com o sofrimento do próximo, né? E ele defendia os injustiçados, os humildes, né? Então, aí você já tem nisso uma religião. Então, houve um momento em que o Partido Comunista mandou uma ordem para todos os artistas comunistas, que era que eles pintassem o realismo socialista. O realismo socialista era a pintura soviética, né? E meu pai ficou desesperado com aquilo, né? Qualquer coisa que viesse, vamos dizer, circunscrever a liberdade de expressão dele, era uma coisa. E ele, então, desesperado, quem é que ele foi procurar? Ele foi procurar o Prestes. E o Prestes, você sabe que era aquele sujeito talhado em pedra, né? A ponto dele fazer um pacto com Getúlio, depois do Getúlio ter mandado a própria esposa dele para os campos de concentração. Então, era um homem que acreditava e que abria mão de qualquer coisa pessoal. Ele era dialético, né? Dos seus ideais, né? Pois bem, sabe o que o Prestes disse a meu pai? O Prestes virou e disse assim: Candinho, pinta como você quiser, isso não é para você. Olha que coisa, que grandeza que esse homem tinha. Não. Então, você fez muito bem em levantar essa questão, porque tinha me escapado, que é uma questão importantíssima, quer dizer, o Portinari pintor sacro, e principalmente essa avaliação do Pedrosa, né, de que ele foi o mais importante pintor sacro, e ele justifica isso, ele não fala isso gratuitamente, ele justifica, ele fala do que estava acontecendo no mundo, da evolução, de que a pintura sacra mural, né, com dimensões como a do altar da Pampulha, já tinha desaparecido do cardápio das manifestações artísticas da época, e que o Portinari traz de volta, né, essa tradição que vem lá do Renascimento italiano. Não tem dúvida. Era um caipira nascido no meio do cafezal, mas que tinha no sangue o sangue de Florença, né? Então, essa combinação, eu acho que é uma coisa que ainda será objeto de estudo, de textos a serem escritos sobre isso. Como você falou, o seu trabalho foi trazer a essência do homem. Agora vamos fazer muitas leituras dele. E ele será um dos clássicos, porque ele realmente tem essa estatura, entendeu? Eu não estou falando isso assim, até porque eu percebi a minha ignorância, não. É porque eu fiquei maravilhado com o que eu vi. E eu conheço bastante coisa, modéstia à parte, eu conheço bastante coisa, eu não o conhecia. Por comparação, eu acho que ele realmente excede, ele entra entre aqueles que seriam os clássicos, né? Muito atualizado, e vamos dizer assim, somente uma tecnologia muito apurada e uma entrega muito espiritual da sua parte para fazer esse resgate do homem. Então, vão ter que ter outras análises, né? Eu pretendo escrever um artigo até muito humilde sobre ele. Vou até refazer meu artigo, porque eu estou achando que... Olha, o que você falou no início foi extraordinário. E você teve uma nova visão. Você não repetiu as coisas que eu tenho lido por aí, não. Você falou uma coisa diferente. Eu fiquei realmente impactado com aquela avaliação que você fez na sua fala inicial, sabe? Eu acho que seria muito bom você escrever esse artigo. Muito bom. Eu vou concentrar e vou fazer assim, da experiência que eu senti, porque eu aproveitei que o pessoal aqui da minha casa viajou, eu fiquei o dia inteiro vendo o vídeo, fui penetrando na obra dele, sabe? E até de noite eu falei com a Vanessa. Vanessa, o homem é muito maior do que eu supunha. Se você precisar de qualquer ajuda, de qualquer apoio assim, de conteúdos,
procurar no nosso acervo documental, você conta comigo. Eu tenho muita curiosidade de ver o que você escreveria. Tá certo. Eu vou fazer uma pesquisa e vou fazer um artigo bonito para que você goste e seja honrado, né, essa pesquisa que eu fiz. Nós estamos tomando muito seu tempo e eu te agradeço muito assim, a sua simpatia, a sua benevolência, né? Eu ouso dizer que te agradeço você ser tão importante para o conhecimento da obra do seu pai, porque você, nesse momento, foi importante não apenas para você mesmo, para sua família, ou para o próprio Cândido, você foi importante para as pessoas do mundo, né? Você resgatou uma obra. Se alguém tivesse resgatado a obra de Cézanne, de Rodin, de Michelangelo, de Picasso, essa pessoa seria uma abençoada. Eu acho que esse momento é o seu momento, o momento em que você trouxe à luz essa obra. Eu vou à disposição de vocês para um outro momento, se vocês quiserem me chamar, que vocês queiram olhar para outros aspectos, eu estou inteiramente à disposição. A minha função é essa. E esse lado da compaixão, você vai fazer esse seminário aqui, daqui mais ou menos um mês, eu gostaria de ver de ter essa visão, eu vou ter tempo de estudar mais um bocado, eu e a Vanessa, né? E você traz essa compaixão aqui para nós, que eu acho que o mundo precisa muito dessa compaixão, né? Dessa visão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, então. No ano passado, a única palestra presencial que eu fiz tinha o título O Sofrimento Humano na Obra de Portinari. Esse título não fui eu que dei. Quem me convidou foi um grupo fantástico de profissionais da saúde, né? Que tem um grupo de WhatsApp chamado Humanidades da Saúde. São os mais eminentes médicos, cirurgiões, psicanalistas, psiquiatras, né? Eles me deram esse tema. E eu fiz essa palestra, né? Pouco antes de começar a pandemia, eu fiquei até arrepiado de pensar você falar em sofrimento humano e logo em seguida vi uma tragédia desse tamanho. Se você quiser ver essa palestra, ela está lá no Vimeo, mas eu posso mandar pelo WhatsApp o link dela, porque foi uma palestra presencial, mas ela foi gravada. E aconteceu uma tragédia, de fato, a tragédia terrível foi que o médico, né, que me convidou e que era o grande timoneiro, o grande capitão desse grupo todo, que chamava-se Ricardo Lopes da Cruz, ele pegou a Covid e faleceu. Poxa! Então, isso foi uma coisa, você não tem ideia, a comoção que isso causou em todos nós do grupo. E hoje, eu fui lá no grupo, estava lá que os dois filhos gêmeos dele, o Pedro e o André, estavam fazendo 18 anos hoje. Nossa Senhora! Muito dolorido, né? Muito dolorido, mas se você quiser, essa coisa da compaixão está ali. O sofrimento humano na obra do Portinari. E eu acho que esse tema foi muito pouco explorado, embora tenha um artigo, aí você que é jornalista, tem um artigo de um grande jornalista que foi biógrafo de Portinari, que é o Antônio Calado. Que eu posso Antônio Calado. Antônio Calado, eu andei lendo algumas coisas nessa pesquisa que eu fiz agora, dele falando do Portinari, mas foi poucas coisas. Ele é o biógrafo, né? É o biógrafo e tem um artigo com esse título, A Compaixão na Obra de Portinari. Posso mandar para você também. Faz esse favor, manda para mim. Vou até anotar aqui, para não esquecer. Você pode mandar por WhatsApp mesmo. Vou mandar pelo WhatsApp. Ô, João, então eu vou pedir para a Vanessa finalizar aí. A Vanessa quer dar um recado final aí. Ótimo. E eu já estou ficando sem luz aqui. Tô vendo. Conversa foi longa. Foi longa e foi ótima. Eu nem senti o tempo passar. Foi maravilhoso. Amém. Hoje eu posso dizer que assisti meu próprio programa. Aqui, Vanessa, então eu deixo você finalizar isso. Quando você terminar a sua fala, eu vou dar o tchau e agradecer ao João. Diz aí, fala do nosso empreendimento de junho aí e faz a finalização aí para nós. Né, eu queria agradecer ao João. Foi muito rico esse momento, né, com tantas curiosidades.
E também ele veio trazendo Vou acender a também luz aqui. Também um exemplo de como que a tecnologia tem ajudado a democratizar, né, toda essa riqueza que a humanidade produz, né, enquanto cultura, né, pelos olhos dos artistas, dos poetas, o quanto isso é benéfico, né, para quem sabe usufruir bem disso. Com certeza. Né? E isso chega em todos os lugares, até aqueles lugares que não têm tanto acesso, como você mostrou aí em alguns momentos. Isso. Né? Então, a gente não pode ignorar que a tecnologia também é uma bênção na nossa vida, né? E que ela tem um poder também na mão de quem quer saber, quem quer transformar. Né? E tem uma coisa assim que eu acredito muito, que é assim, essa vertente de que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada de pessoas que querem se aprofundar dentro da área de sustentabilidade, fazerem ações, né, como essa aí, o exemplo aí do Instituto Portinari, né, que saem aí mundo afora, seja através de tecnologia, seja presencial, levando uma mensagem importante que pode ter várias leituras, porque a arte é versátil. Isso. Né? E ela tem um grande poder de ser atual em vários momentos. Né? E cabe ao olhar de quem está fazendo aquela leitura no momento. Daqui a um tempo, a leitura sobre isso que a gente viu hoje vai ser outra, porque as referências são outras. Né? E mesma coisa, quando a gente consegue perceber isso, a gente percebe que a gente está num momento que a gente precisa de dar o pulo do gato, fazer uma nova mudança. Né? A pandemia traz para a gente que tem muita coisa que não está legal. Né? Que a gente tem um projeto de sociedade falho em vários pontos, em vários aspectos. E que a gente tem muito recurso na mão para fazer a virada. Né? E a gente tem um grande potencial na mão, mas uma tecnologia sem um propósito por trás, sem uma filosofia de valores, ela pode vir contra a gente. Claro. Né? Agora, se ela está embutida, se ela está aliada a um projeto de progresso, de transformação, de bem comum, de trazer qualidade de vida, aí ela toma uma dimensão diferente. Né? Ela se alia, ela potencializa, ela multiplica, e a gente consegue fazer muito mais coisa, compartilhando coisas assim para o mundo afora, que são as boas práticas. O que mais a gente precisa, o que eu vejo nesse momento, é que a humanidade tem muito conhecimento. Tem muito. Só que a gente precisa de mais atitude. De mais pessoas que peguem aquilo e transformem vidas, né? Que utilize bem do que a gente tem para o bem comum, para a qualidade de vida. Né? Porque a tecnologia, ela dá esse estalo na gente, que a gente não está sozinho, né? Que a gente pode se conectar com quem a gente quiser. Né? Basta a gente ter propósito. Por que chegar em tal lugar? Por que fazer de tal forma? Né? E aí, nesse sentido, é que eu venho trazendo minha trajetória profissional também, né? Enquanto artista, designer, pessoa que acredita assim, que a gente precisa melhorar o desenho das coisas, que a gente propõe, né, para o coletivo. A gente tem condição disso, a gente tem conhecimento,
né? E eu costumo falar que a gente cria o sistema e o sistema cria a gente, né? E isso é muito perigoso, né? Em que sistema eu quero viver, né? Então a gente tem essa grande missão aí de, então o que eu vou portar aos outros que vai me dar condição de ter uma comunidade que enxergue aquilo que eu enxergo também e que eu acredito que eu faço por aquilo, né? E aí a gente vem trazendo aí para junho, dia 5 de junho, o terceiro encontro de empreendedorismo sustentável da cidade de Juiz de Fora. E nesse ano a gente traz o tema Práticas Sustentáveis, projeto aliado à rede e tecnologias, né? Porque o que mais a gente precisa é ver como estão sendo feitas as práticas, né? E como se dão essas práticas através de projetos, redes, tecnologia. Então, assim, o empreendedor, aquele empreendedor que tem isso como missão, né, de usar do seu trabalho para melhorar a vida das pessoas, né? De fato, trazer um novo olhar para essa coletividade, ele está preocupado com isso, né? O que eu estou oferecendo que está beneficiando a mim e a todos que estão envolvidos, né? Então, quem se conectar a essa ideia está convidado aí, quem quiser conhecer também, está convidado para o nosso terceiro ano, né, do encontro, que inclusive é feito com pessoas da cidade mesmo, que tem feito alguma prática nesse sentido, que está participando de alguma iniciativa, porque nada é melhor do que a gente pegar a referência da própria terra, né? O que está sendo feito ali aonde eu estou, né? Então é bem aí, e agora a gente está com essa frente, né? Esse programa aí com o Zé Roberto, porque eu acredito muito no incentivo pela prática, né? Vamos mostrar então a prática. Sustentabilidade é legal, tem vários conceitos, existe a perspectiva da regeneração, mas isso fica num campo abstrato se não tem ação, né? Então, é justamente isso. Vamos investir em mostrar as práticas. Como você está fazendo com a obra do seu pai, né? Está vivo até hoje pelas mensagens, pelas ações, pelas formas educativas de levar Portinari em vários lugares do mundo, né? É isso. Bacana. Ô, Vanessa, então, muito obrigado por você ter falado aí, finalizando o programa. Se Deus quiser, esse seu projeto, que eu agora vou dizer nosso, porque eu vou participar dele também, vai ser um sucesso. Eu vou agradecer aqui a presença do João, porque ele enobreceu, né, o nosso humilde programa, né? Como é que é aquela história do humilde, o santo humilde, como é que é? Aquela resposta que você falou lá do santo humilde. Mais humilde dos santos, falando a mais humilde das aves. Exato, exatamente. Então, eu acho que agora você veio aqui falar com a mais, você o mais humilde dos santos veio falar com a mais humilde das aves, que somos nós aqui, que estamos Então, olha, eu vou te agradecer pela sua presença. Nós vamos voltar a falar sobre a questão da compaixão. Você já vai me passando as instruções que eu quero ler, quero entender mais, quero aprofundar. Inclusive, eu pensei aqui quantos outros artistas brasileiros que provavelmente a gente conhece menos, conhece de saber que existe, saber falar, de ouvir falar. É engraçado a gente ter a interpretação de terceiros, né? Eu, na obra do seu pai, eu comecei a ter a minha interpretação e isso foi muito importante para mim, entendeu? Talvez a gente tenha que fazer isso com outros artistas, né? Que a gente já ouviu falar, né? E o seu trabalho realmente é um trabalho de formiguinha. Você foi juntando 42 anos, você fez uma coisa grandiosa. O seu pai ele ampliou a quantidade de amigos.
através de você, não é verdade? Ele fez mais amigos. Ele acabou de fazer um agora. Ele fez 2, pelo menos, agora, né? Eu acho que a obra dele é extraordinária, a humanidade dele é extraordinária. Então, por causa disso, gente, nós estamos aqui no programa Pontuando, convidando a você a nos seguir aqui, dá o like no programa, que o YouTube entende que ele é importante, comenta, passa para os amigos. Esse programa especialmente é importante pela presença do Cândido Portinari, um humanista, um artista universal que partiu das terras brasileiras para o mundo, e nós fomos agraciados com uma obra dele. Parabéns à nossa cidade por 171 anos de progresso, empreendedorismo, boa vontade, gente boa, gente humilde também. E até o próximo Pontuando com a mesma boa vontade. Muito obrigado e até lá. Eu que agradeço e olha, parabéns pelo aniversário da cidade e pelo trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo pela arte e pela cultura brasileira, viu, Zé e Vanessa? Estou sempre às ordens aí, se vocês quiserem que a gente retome essa nossa interlocução. Excelente. Muitíssimo obrigado. Com certeza voltaremos. E até breve. Tchau, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. E apenas gostaria de deixar aqui para vocês, né, o registro da divulgação do Encontro de Empreendedorismo Sustentável de Juiz de Fora, que eu comentei ao final da minha fala. E estão todos convidados. É uma temática muito importante, né, discutir as práticas de sustentabilidade, principalmente na perspectiva de rede e tecnologia. E fica aqui registrado o site, né, para inscrições e maiores detalhes sobre as participações do encontro. Muito obrigada. E para finalizar, eu gostaria de deixar aqui um agradecimento muito especial e carinhoso para o projeto Memórias JF, que vem fazendo um trabalho muito meritoso aí na nossa cidade, resgatando as memórias e registrando, né, em objetos utilitários, decorativos e até vestíveis mesmo, né, sobre a memória de nossa cidade. Parabéns também a vocês, estamos juntos aí comemorando o aniversário da nossa querida cidade e nada melhor, né, que estar aqui recebendo a imagem, né, desses objetos que fazem uma releitura da obra do nosso querido Portinari, que está presente aí no nosso espaço público. Vamos resgatar e valorizar a memória da nossa cidade sempre, porque é através da memória que podemos avançar, né? Podemos recriar o ambiente e ter mais conexão, né, com o ambiente que a gente vive. Então, parabéns, Josi, parabéns a todos envolvidos nesse projeto maravilhoso. E quero deixar aqui esse agradecimento por estar disponibilizando, né, algumas lembranças com a releitura do nosso querido Portinari para o nosso convidado muito especial, que foi o João Cândido Portinari, que fez uma conversa maravilhosa com a gente aqui, para que isso possa se multiplicar e ser compartilhado e vivenciado pelo olhar de quem estava muito próximo do nosso artista Portinari, né? Que tanto fez pela sociedade brasileira. Fico aqui muito agradecida por essa oportunidade.